Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do site Entrefios, um produto da disciplina de Entrevista Jornalística do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Eu sou Wesley Santos e eu estou acompanhado dos meus colegas entrevistadores João Pedro de Aquino, Gabriel Vasconcelos e Maria Eugênia. Hoje, 12 de janeiro de 2026, vamos entrevistar Ana Tilde Freire. Nascida em Fortaleza em 1958, ingressou na militância em 2003. Após contato com o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, na comunidade do Papoco, no bairro Pan-Americano. Desde então, atua pelo direito à moradia, alimentação e dignidade urbana. Foi por meio do MLB que ela passou a integrar o movimento de mulheres Olga Benário, que ampliou sua atuação política e a aproximou da Unidade Popular pelo Socialismo, partido pelo qual ela concorreu ao cargo de vereadora nas eleições de 2024. Entretanto, sua atuação principal continua sendo no MLB, onde participou de diversas ocupações urbanas em Fortaleza. Ana Tilde, é um prazer para todos tê-la aqui entre nós. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho um grande prazer, de estar junto com vocês, colaborando naquilo que eu puder. Então, para darmos início à nossa entrevista, vamos para a primeira pergunta. Ana Tilde, a senhora nasceu e cresceu no bairro Pan-Americano, em Fortaleza. Quando foi a primeira vez que a senhora sentiu o peso da desigualdade social no seu cotidiano? Senti um grande peso, pela primeira vez na minha vida, foi quando eu conheci o movimento MLB, Movimento de Bairros e Favelas. Então daí eu senti um peso muito grande por morar em um bairro, de um grande potencial e não ter nenhuma função social. Aí daí eu ingressei na luta e estou até hoje. Ana Tilde, antes da senhora ingressar na militância e tal, a senhora já conciliava trabalho, conciliou família, a vida no bairro. Essas experiências do dia a dia, como elas influenciaram a sua análise das desigualdades sociais? Foi quando eu conheci pela primeira vez que eu entrei num projeto chamado Plantas do Quintal, era na comunidade do Papoco mesmo. Tinha uma horta solidária e lá eu conheci várias pessoas, aí me convidaram para mim participar. Aí eu participei, ainda era um projeto, e eu posso falar do Antigos? Ainda era um projeto ainda lançado pelo prefeito de Fortaleza, Juraci Magalhães, que foi um prefeito também que era muito ativo na comunidade, e lá ele solicitou essa horta comunitária e a gente trabalhava voluntariamente. Tinha até chamava um horto lá, tinha plantas medicinais e vários frutos dentro da própria Universidade Federal do Ceará, que é ali na comunidade do Papoco, que se chama PSI. Era tudo ali. Ana Tilde, a senhora atuou como monitora de uma escola infantil na periferia de Fortaleza, que era a Lira do Amona. Inclusive, sua irmã era a professora Anela Rodrigues. Sim. De que forma essa experiência contribuiu para a sua visão sobre o mundo e a sociedade que vivemos? Eu ingressei na escolinha através da minha irmã, porque era um projeto exatamente direcionado à Prefeitura Municipal de Fortaleza, um programa que se chamava Criança Feliz. Aí a gente tinha, como minha irmã já era profissional, graduada em português, essas coisas, antigamente a gente chamava isso, Então, ela passou a ser uma líder de frente em busca de, alimentação para a escola, era verba, entendeu? Aí, eu passei a monitorar a escola. E essa escola, ela passou muito tempo. A gente iniciamos ela em
Em 91, se não me engano, eu sou ruim de matemática, viu, gente? Em 91, aí a gente conseguiu aí, ter essa escola até 2010. Até 2010, mais ou menos. Aí a gente acabou a escola porque minha mãe precisou de aí, ampliar a nossa residência e também acabou o projeto, que chamava-se Criança Feliz, entendeu? Mas era muito bom. Aí a gente tinha essa escolinha chamada Lírio do Amor e era muito legal, gente. A gente conseguia merenda escolar para as crianças, ainda era assim um leite em pó. O leite era antigo, esse leite, sabe? Que vinha do governo federal. Ajudava a comunidade todinha com esse leite que ia para nossa escola. Nas eleições municipais de 2024, a senhora fez parte da chapa Somos Todas Preta Simone. Sim. Na Unidade Popular, que concorreu ao mandato coletivo para a Câmara de Vereadores de Fortaleza. Nessa chapa, a senhora adotou a alcunha de Tilde Preta Simone, em referência à preta Tia Simone, que foi uma importante liderança na causa abolicionista. O que essa figura representa e que valores carrega para a sua atuação política? Preta Simone, gente. Muito bem. Preta Simone, sim, é uma heroína, né? Ela é uma heroína, né? Que até hoje, né? Com sua tendência de não estar mais entre os familiares, né? Mas ela foi uma grande liderança. E com orgulho mesmo, né? A gente conseguimos colocar esse nome de Preta Simone, porque a gente tinha uma ocupação, né? Aqui no Benfica. Então, através dessa ocupação, as meninas, Catarina, né? Estudar muito as heroínas, né, do antepassado, a gente adotou esse nome, Preta Simone, porque ela era uma mulher, assim, muito aguerrida. Ela lutou pelos familiares, lutou pela independência que ela sempre gostaria de ter, né, como hoje os livros, a literatura, ensina que a gente consiga manter, né, Preta Simone viva. Matilde, a senhora participou de diversas ocupações. Durante o processo de ocupação, quais são os maiores obstáculos enfrentados pelos militantes do MLB, que é o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas? Gente, lutar com as famílias. Porque para a gente organizar uma ocupação, a gente passa semanas e semanas ensinando como ocupar, por que ocupar. E as famílias, tem delas que não entendem. Muitas delas deixam a ocupação de ocupar por ter medo. Então, esse medo, a gente tem que acabar esse obstáculo de ter medo. Porque o medo, eu acho que é assim, uma coisa que oprime a mentalidade de qualquer ser humano. A gente não deve ter medos pelaquilo que a gente quer conquistar. A gente temos que enfrentar. O medo, ele existe pelas pessoas, né, de mau ímpeto, né? Então, o único obstáculo mesmo pior é esse, da gente tentar convencer as famílias para ocupar, para um estudo, para qualquer tipo de situação. A senhora já está há muito tempo já na MLB e tal. Um movimento que foca principalmente em organizar famílias, e hoje a gente vê um fenômeno, né, de múltiplas gerações de uma mesma família participam da militância dentro do MLB. Eu queria que a senhora comentasse um pouco como foi observar esse fenômeno, né, tipo, a filha, a neta entrando no mesmo movimento que a mãe, a avó, e qual foi a conquista que as famílias conseguiram, qual foi o fruto que a MLB teve para a vida dessas famílias que até hoje se mantêm no movimento de geração por geração. Gabriel, é o seguinte, da continuidade. Eu sou uma delas. Eu conquistei minha moradia, né? Hoje estou na luta pela minha filha, o Enimara, né? E assim, várias famílias. Por a gente ter conseguido conquistar a nossa moradia, aí já tem a filha, aí já tem a filha da filha, como já tem muitos camaradas, né?
Posso falar assim, né, gente? Uhum. Ou não, vamos tirar camarada, né? Não, claro. Famílias, né? Não, Mas chega, né? vontade. Pois é. Tem várias famílias que ainda estão nessa pendência. É tanto que agora nós vamos começar nosso 2026 com a demanda muito espontânea da gente acabar de substituir aquela amiga, entendeu? Aquela filha. Por quê? Se nós já conquistamos, já conseguimos para elas agora é a vez delas se aproximar, participar dos ensinamentos, dos estudos, das ocupações, elas mesmas. A gente vamos começar já iniciando esse trabalho, de encorajar a filha, a sobrinha, a filha da filha, entendeu? Porque nós já passamos, né? Agora é a vez delas. Bem, continuando falando sobre o MLB, a senhora recentemente participou da jornada de ocupações feitas no mês de setembro do ano passado, 2025, construindo a ocupação Palestina Livre no centro de Fortaleza, que encerrou suas atividades em 12 de dezembro, após 3 meses de existência. Como foi participar dessa experiência? Ótima, porque pátria realmente é só a bandeira. Nossa bandeira do Brasil, temos Congresso, não, ordem e progresso. Pátria. Pátria para quê? Pátria de violência? Pátria de fome? Gente, nós estamos em 2026, nós já estamos enfrentando o século 22. Pátria livre é nós, jovens. Eu me sinto jovem. Já tenho meu 67, mas eu no meio da juventude, eu me sinto igual a eles. Até porque eles é um exemplo da futura pátria de amanhã. Okay? 7 de setembro é um dia comemorativo, festivo, de marcha, de banda e tudo, mas a pátria mesmo é essa que nós buscamos ocupar, porque através do 7 de setembro nós construímos, camaradas, várias cestas básicas para alimentar milhões de pessoas que estão necessitadas. E aí, a 7 de setembro, que foi um programa que eu participei no Congresso Nacional, lá em Minas Gerais. Então, lá foi batido no martelo que todo 7 de setembro, pátria livre, nós temos que ocupar as ruas, ocupar supermercado, porque há milhões de alimentos perdidos. E nós tem irmãos passando fome, catando lixo para poder comer. Numa cidade belíssima, nossa Fortaleza, riquérrima em alimentação e ser destruída. Por isso que a gente mantém essa data 7 de setembro. Como a senhora avalia as conquistas frutos dessa jornada de ocupações, tanto em âmbito nacional quanto em nosso estado? A nível nacional é melhor do que no nosso estado. Porque nos outros estados, as pessoas elas têm mais coragem de ocupar. E o nosso estado, Fortaleza, né, Ceará, ele ainda tem essa dependência oculta das intervenções, né? Para eu falar em intervenções, todo mundo sabe o que significa, né? Da gente não ter o direito de ir e vir. Isso acontece também no nível nacional, né? Nos outros estados também, mas aqui no Ceará é demais, gente. É demais. Então, é exatamente por isso que nós devemos não ter medo, ter sempre a coragem do enfrentamento, porque medo sempre vai existir. Ana Tilde, a senhora defende uma sociedade socialista centrada na garantia dos direitos à moradia e a uma vida digna a todos. O que a senhora acredita que seja necessário para alcançar essas metas? Gente, era o socialismo. Porque se a gente chegar
a construir mesmo o socialismo, eu tenho aí essa certeza que eu não sou essa pessoa que não acredita. Eu sempre acredito em tudo. Né? Mas a construção do socialismo, ela é um grande privilégio, porque nossos governantes, eles não ajudam. Eles não ajudam. E vão ajudar, sim, se oferecendo, como agora. Vai ter as novas eleições, aí o esquerda apresenta o seu candidato, o direito apresenta o seu, e aí vice-versa. Mas ajuda mesmo a sociedade, não ajuda. Está aí passando 3 meses na ocupação Palestina Livre. O governador não marcou nenhuma audiência, nem para passar na calçada e falar assim, boa tarde, vocês morreram? Não. Tivemos o privilégio dos nossos 2 vereadores, nossos amigos, né, o Gabriel e a Adriana, foi os únicos autoridades que passaram pela gente, foi só eles 2. Porque os outros não marcaram nenhuma audiência. Nem para dizer assim, vocês estão precisando de uma água. Não. Então, é muito importante mesmo a gente construir o nosso socialismo. A senhora já observou, né, diversos impasses com relação à luta da moradia, com diversos governos e tal. Na sua avaliação, qual seria a atitude que o governo deveria ter, né, atuar com relação ao direito à moradia? O que deveria ser feito pelo governo? O que deveria ser feito, gente, era construir mesmo um empreendimento que habitasse as pessoas, principalmente os operários, porque você vê que nossa Fortaleza ela é repleta de morador de rua. Mas por que eles vivem na rua? Muitos vivem na rua porque não tem uma possibilidade de morar dignamente. Aí a opção deles é viver na rua. E também tem um trabalho para eles, porque tem muitos profissionais que vivem na rua pela dependência química, né? Também tem isso, né? Tem muitos mesmo que moram na rua pela dependência química e a sociedade não tem um tratamento para eles. E o governador devia fazer isso. Tem instituição de dependente químico, né? Mas não tem um trabalho para eles. Quando eles saem de uma terapia, vão fazer a mesma coisa. Porque não tem o que ocupar a mente. Não tem um abrigo para colocar eles, porque eles ocupem a mente. Não, tem só para eles dormirem, tem dia que eles não vão nem dormir. Prefiro ficar na rua. Bom, Natilde, na sua avaliação, quais medidas a esquerda deve tomar para barrar o avanço da extrema-direita? Se todos, né, tipo assim, todos no Brasil inteiro, trabalhasse com a ideologia boa mesmo, não colocaria mais nenhum da direita. Porque a corrupção há nos 2 lados, nas 2 versas. Corrupção tem em todo canto. Mas a direita, pelo amor de Deus, principalmente com essa agora que vai chegar, essa aí que não vai dar certo mesmo. Então, a esquerda eu ainda a considero um avanço. Não positivamente, assim, balanceado. Mas vamos ficar com a esquerda por algum tempo, né? Com a ascensão da extrema-direita no Brasil nos últimos anos, de que modo a senhora analisa os rumos da democracia no Brasil e na América Latina? Ai, meu Deus. Do Brasil, gente, a extrema-direita, né? A extrema-direita no Brasil não avançou. Pelo contrário, né? Houve só essa derrota, né? Foram 4 anos perdidos de Bolsonaro, né? Só querer desmanchar o que a esquerda fez e no final das contas não fez nada. E nos outros estados, né? Lá eles têm um avanço porque tem o intersocial, né? Evangélico, né?
A gente pode colocar as igrejas, né, nesse negócio, né? Eles têm um grande avanço por causa da versão da evangelização da igreja. Eu não sei por quê. Que a maior parte da extrema direita contém mais as igrejas do que a classe trabalhadora. Isso não dá para entender. Queria que você comentasse um pouco como as pessoas podem encontrar o MLB, como podem estar ajudando o MLB, onde que a gente acha, o que a gente pode fazer para estar ajudando o movimento. Gabriel, para ajudar o MLB, né, tem o site, né, MLB Ceará. Agora eu não sei o conteúdo, que quem tem esse negócio é a Helena, a companheira Helena, porque ela é a coordenadora nacional e ela que acompanha, né? Ela viaja para os outros estados, ela tem mais contato com a Poliana Souza, que é a nossa coordenadora nacional, Leonardo Pérez, né, que é o nosso presidente da Unidade Popular. Aí eu tenho mais contato com ela, mas é através de doação. Através das doações que a gente consegue conquistar as pessoas e formar os núcleos. Núcleo significa, assim, você convida 5 pessoas, 20 na sua casa como apoio. Aí convida nós, eu, Helena e os demais companheiros. Ai, nossa senhora, errei. Mais coordenadores, né? Nossos coordenadores, nós somos 12. Aí marca um dia que a gente possa conversar com as famílias. Aí a gente tem um formulário que a gente preenche, né? Se tem Bolsa Família. Há várias perguntas, se trabalham, se não trabalham, se moram de aluguel, que a maioria das famílias hoje moram no aluguel. Muitas delas a gente não consegue adquirir pela Prefeitura de Fortaleza um aluguel social, mas outros não têm. Outros vivem mesmo da reciclagem. Aí daí a gente começa a encorajar essas famílias. Aí a gente marca um dia de ocupar. Na hora que ocupam em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, esse trabalho do MLB é em 21 estados. Aí a gente vai preparando essas pessoas até chegar o dia de ocupar, e a gente só desocupa quando a gente recebe um resultado legal. Como agora, né, saindo da ocupação Palestina Livre, mas ganhamos um terreno para a gente construir o nosso próprio empreendimento só das famílias do MLB. Natilde, foi uma honra receber a senhora aqui no estúdio e desejamos sucesso para a senhora em seus próximos movimentos na militância e na política. Muito obrigado, honrada sinto eu, gente. Desculpa se eu não respondi as perguntas adequadamente, mas precisar de ajuda que eu possa participar é um grande privilégio. Aqui como os cidadãos também, os professores e os demais. Aos meus caros entrevistadores João Pedro de Aquino, Gabriel Vasconcelos e Maria Eugênia, meu muitíssimo obrigado. E para você, espectador, agradecemos a sua presença aqui no Entrefios. Esta entrevista contou ainda com a produção de Max Nepomuceno, Pedro Henrique e Suiane Oliveira. Na captura de imagem e edição final, Guilherme Schmidt. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.